o primeiro mês eu tava achando tudo incrível. Lá no começo foi relativamente tranquilo, porque eu ainda morava com 2 amigos, né? Antes da pandemia. Porque tava tudo meio pausado, o trabalho tava mais sossegado, tava se adaptando. Eu tinha certeza de que depressão e ansiedade. Eu tinha certeza de que não ia durar muito. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada. 4 idosos morreram hoje na Itália por causa do novo coronavírus. Já são 11 no total. O governo do estado de São Paulo está decretando quarentena por 15 dias a partir do dia 24 de março. Covas abertas à espera de mortos pela Covid-19. Enterros feitos às pressas, alguns sem a presença de parentes e amigos. Pesquisas mostram que no mundo pós-coronavírus há mais pessoas enfrentando problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e insônia. Um estudo interessante que eu encontrei relata até que entre trabalhadores chineses, os mais jovens foram mais afetados do que os mais velhos, né? Especificamente no que diz respeito a sintomas de ansiedade. Então, isso eles relacionam também, né, outro achado positivo que eles encontraram, é o tempo dedicado pela pessoa a se preocupar, a pensar, enfim, sobre a pandemia, uma coisa que estaria positivamente associada também ao desenvolvimento de sintomas aí, de transtorno mental. No começo da quarentena eu estava muito ansiosa com o futuro, assim, com o que ia acontecer com a gente. Se isso um dia ia passar, se a gente ia viver para sempre assim, porque eu não tinha esperança, tipo, de verdade. Eu falava com os meus professores, eles falavam, demora 10 anos para fazer uma vacina no mínimo. Eu falava, vou passar 10 anos assim, eu ficava desesperada. Então, foi como que eu posso dizer, eu sentia que eu não estava em casa, assim, sabe, o tempo inteiro, parecia que eu nunca estava em casa, porque não tinha muito, eu não estava alocada na casa mesmo, sabe? Então, foi meio que o tempo inteiro uma sensação de, nossa, quando que a minha vida vai voltar ao normal, sabe? E agora que ela tá voltando ao normal mesmo, mas nunca vai ser aquele normal de antes. Então, eu tô me alocando aqui na casa para conseguir seguir até a hora que tiver uma outra mudança, que provavelmente ela vai vir. Aí veio o segundo mês e aquele negócio, tipo, não, estendeu, mas vai dar certo. E aí já era aquele negócio, acordo triste, acordo feliz, meio instável. Aí veio o terceiro e o quarto mês, eu comecei a ficar um pouco desesperado. Então, assim, falando um pouco pelo que eu vejo em consultório, enfim, de uma abordagem um pouco mais cotidiana, né, mas do meu cotidiano, os jovens aderiram com mais facilidade ao home office, ou ensino à distância, né? Mas eu percebo que também entre os jovens existe uma preocupação maior com a pandemia e talvez o ter aderido com maior facilidade tenha feito com que a pandemia seja um tema mais prevalente, o que é um conhecido fator de risco para que as pessoas desenvolvam sintomas aí de transtorno mental. Afetou bastante a minha autoestima, a falta de contato com pessoas, assim, e também outras coisas, tipo, sei lá, eu parei de me exercitar e tal, e aí isso também, sabe, eu acho que foi tudo uma coisa que me atrapalhou bastante, assim. E, nossa, aquelas coisas, né, tipo, putz, eu não tô falando com essas pessoas que são meus amigos, será que eles me odeiam agora? E quando, na real, tipo, tá todo mundo lidando com 1000 coisas também por causa da quarentena e, sei lá, agora eu tenho a impressão de que eu já tô melhor com essas ideias. Porque meio que eu acordei num looping, eu acordava, tomava café, trabalhava, estudava, dormia, outro dia a mesma coisa, sem nada para mudar. Aí em agosto no final de agosto, foi quando eu fui ver 4 amigos meus pela primeira vez.
porque não tinham mais condições de eu ficar só na frente de uma tela, não dava mesmo. Quando a gente está falando de medidas aí de restrição, né, a gente não fala só de trabalho, né? Então, assim, muito do ambiente que costuma ser mais frequentado pelo jovem, ambiente de balada, cena noturna, etc., ficou muito restrito, se não completamente, né? E eu percebo que o jovem sente falta disso também. Acho que o fato do jovem ter aderido com mais, né, com mais rapidez e mais com maior adesão mesmo, né, ao home office, etc., as medidas de distanciamento social, por ele ter partido de um cenário em que ele saía mais, né, como a gente espera mesmo, como a gente encontra respaldo na literatura também, acho muito possível que sim, que o fato de ter tido prejuízo na sua vida social faz com que o jovem fique mais vulnerável, ao passo que o indivíduo mais velho, né, ele já parte de um padrão de ficar mais em casa mesmo, enfim, ele não teve o seu repertório tão prejudicado pela pandemia. Claro que há algum prejuízo, mas comparado ao jovem, esse prejuízo talvez seja menor. E acho que durante a pandemia, bastante disso foi intensificado, principalmente por causa do trabalho, das dificuldades do trabalho e de ficar pensando, tipo, eu não sei se essa pessoa está sendo grossa comigo ou não, porque eu não conheço a minha equipe, basicamente, né? Eu trabalhei com eles por um mês, presencialmente. E... Quinto mês, que foi o mês passado, mês retrasado, foi o pior, eu diria, porque aí foi o meu pico de ansiedade, o trabalho estava cobrando normalmente, mas eu estava trabalhando na sala, vivia na sala, ia para o meu quarto só para dormir, voltava à faculdade. Então, faltava muito disso, de ter a divisão do que era trabalho e do que não era. Pelo fato, né, de já se entender, partindo do ponto de vista do chefe, né, que houve uma diminuição na demanda no que diz respeito a deslocamento, né, e que o indivíduo talvez, estando em casa, ele tenha mais tempo e mais conforto, muitas vezes, eu já vi acontecer bastante também, acontecer da pessoa do chefe delegar uma quantidade maior de tarefas ao funcionário. E aí isso pode adquirir uma desproporção que vai levar o indivíduo a se sentir mais sobrecarregado do que antes, né? E pode ser também aí que a monotonia, né, e a falta de outros estímulos de ficar em casa façam que a vida fique muito restrita ao trabalho, né, ao cumprimento das tarefas. E aí eu percebi que eu tinha muitos desses sintomas e percebi que eu não estava no meu normal. Aí eu mesma tomei a decisão, sem contar para ninguém, de que eu iria diretamente no psiquiatra, porque eu fiz psicóloga a minha vida inteira, mas eu nunca tinha recebido um diagnóstico em si. Aí eu mesma tomei a decisão de ir e ele me deu o diagnóstico. No começo, quando eu cheguei lá, eu achei que seria só depressão. Mora sozinho, alguém que está tendo o seu repertório social muito restrito, alguém que esteja excessivamente amedrontado da pandemia, e aí nem medidas de baixo risco, como sair para dar uma caminhada, por exemplo, usando máscara, mantendo distanciamento, enfim, pessoas que nem isso estejam fazendo, podem, sem dúvida, ter uma carga aí em sintomas de saúde mental maiores. E aí as pessoas à minha volta, eu percebo que a minha irmã mais nova, ela tá bem fragilizada, acho que porque ela tem 12 anos, né? Então ela tá em idade de escola e aí ela não tá vendo ninguém além da gente, ela não tá entendendo as aulas e ela se sente super mal. Então fico até mais preocupada com ela, porque ela começa a chorar e tal. Eu acho que ela deve estar sofrendo bem mais do que eu, por exemplo. Eu acredito que a preocupação com a pandemia, né, até se ela for, né, claro que a gente fala que cautela nunca é demais, mas quando isso te traz uma restrição em que você abre mão de medidas que teriam baixo risco e uma boa possibilidade de proporcionar aí um alívio de sintomas mentais, então fazer um exercício sozinho ou dar uma caminhada num lugar vazio, num horário tranquilo, usando máscara, com contato mínimo com outras pessoas, por exemplo, né, essa hiperpreocupação é um fator aí de mau prognóstico, de geração de ansiedade, né? Esse medo da contaminação, né? A pessoa que vai valorizar muito o sintoma, então espirrou, será que eu preciso ir no pronto-socorro? Será que eu estou com Covid? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Então, a preocupação, quando começa a se tornar
muito exacerbada também, né? E isso acaba acontecendo mais em pessoas que estão sozinhas, até por não terem esse dado de realidade aí de terceiros, podem caracterizar aí um cenário muito desfavorável, né? Então, eu acredito que solidão, né, isolamento, a preocupação exagerada com a pandemia, isso não sou nem eu que estou dizendo, são dados de literatura, né? A própria cobrança aí na relação institucional, acho que isso tudo pode gerar assim, um cenário bastante assustador. Eu acho que eu me baseei muito no esporte, no exercício físico, para conseguir dar uma aliviada nessas crises, num geral, da minha vida durante a semana. Então, quando eu tenho algum dia que eu tô muito pilhado, que eu tô muito ansioso, eu tenho um parque aqui perto de casa, então eu pego minha máscara, um fone de ouvido e passo 1 hora e meia correndo, para tentar me desligar um pouco, porque esse tempo em frente de tela, porque eu desligo do computador e vou ver Netflix. Então, o tempo em frente de telas é muito complicado, me deixa muito ansioso, assim, que eu tô perdendo a minha vida. Então, fazer algum esporte ao ar livre também. Eu passei a cuidar mais de planta, incluir skincare para parecer que eu tô cuidando de algum aspecto da minha vida e tomar mais tempo de mim. A coisa principal que eu falaria, assim, que durante muito tempo eu neguei, é procurar um profissional. Ninguém vai saber melhor o que fazer com você e te auxiliar e te instruir do que um profissional. Então, se você tiver oportunidade, se você tiver como, você tem que ir atrás de um profissional, porque ele vai saber te ajudar, ele vai saber qual é o remédio para você, se aquele remédio não se adaptar com você, você vai poder trocar. Tudo precisa dessa ajuda, ele estudou para isso e ele é a pessoa mais apta a fazer isso. Toda pessoa que tiver alguma doença mental, algum distúrbio, algum problema, que você tem que tratar, você tem que enfrentar isso da melhor forma. E pode ser que dentro da sua família, do seu ciclo social, não tenha esse apoio, mas existem pessoas e existem lugares que podem te ajudar, e procura ajuda, porque é uma bola de neve. Então, o quanto antes você entender e você começar a correr atrás disso, melhor você vai ficar e melhor você vai conseguir seguir a sua vida. Talvez o mais próximo de tipo um conselho universal é procurar apoio, tanto de um profissional, tipo, tanto da terapia, porque eu acho que mal não vai fazer para ninguém, e se fizer, troca de terapeuta, pelo amor de Deus. Mas também das pessoas em volta, porque acho que no geral, que nem eu disse, né, todo mundo passa por alguma coisa parecida, então às vezes você encontrar essa semelhança com outra pessoa que é importante para você pode ajudar.